Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no seu canal História e Cristianismo. No programa de hoje, nós vamos continuar a reflexão sobre as heresias medievais. Hoje vamos falar de uma heresia que incomodou a Igreja Católica Romana na Europa medieval. A maior das heresias, a heresia cátara. Você alguma vez já leu ou ouviu falar sobre essa heresia? Se não, aqui é o seu canal. Solta a vinheta! Olá, amantes da história, olá, amantes do cristianismo. No programa de hoje vamos abordar sobre os cátaros. Os cátaros representaram aí a principal heresia do mundo medieval, a mais influente. Nós tivemos várias heresias, como os valdenses, a mauricianos, tivemos aí Joaquim de Fiore, mas a mais importante, a que mais influenciou e a que mais trouxe problemas para o cristianismo romano, sem dúvida nenhuma, foram os cátaros. Mas para estudar qualquer evento histórico, nós precisamos nos agarrar às fontes. A pergunta que surge é: os cátaros deixaram alguma fonte escrita? Se deixaram, elas foram completamente eliminadas durante o período da perseguição. Então as fontes que nós temos para estudar os cátaros são fontes dos seus adversários, no caso da própria igreja nesse momento. Portanto, historicamente, precisamos tomar muito cuidado nas análises que nós fazemos em relação aos cátaros. Então, as fontes, basicamente, nós temos três grupos. Os processos levantados pela própria Inquisição, para aí julgar os cátaros. Os manuais escritos aí pelos inquisidores para poder auxiliar no melhor julgamento em relação a essa heresia. E por fim aí os escritos dos polemistas, aqueles que para vencer os cátaros, eles então definiam, a heresia para que as pessoas pudessem vencer esse grupo. Então são esses três grupos de fontes que nós temos para estudar os cátaros. A origem da palavra cátaro, ela é uma palavra grega que significa os puros, os perfeitos. Ela já foi utilizada no mundo antigo para os montanistas, para os paulicianos, então é um nome bastante comum dentro do cristianismo. E agora também é usada aí para os cátaros, os que se consideram os perfeitos. Nós vamos ver hoje, os cátaros se dividem basicamente em dois grupos, os perfeitos e os crentes. Então a palavra cátara significa os perfeitos. O teólogo do século XIII, de 1220, chamado Alain de Lille, ele define também a palavra cátara surgindo aí de um termo alemão chamado Ketzerei. Ketzerei significa literalmente os hereges, então pode ser que o nome cátaro também pode estar ligado a esse nome alemão Ketzerei, porque foi na Alemanha que surgiu essa heresia. Isso é importante também que nós possamos observar. Essa heresia cátara era do século XII, mas é possível que ela tenha surgido no século XI. Nós já temos movimentos gnósticos na Alemanha, nós temos aí no norte da Itália, norte da França e também nos Flandes. No século XII, essa heresia chega ao sul da França, principalmente numa região chamada Midi, em três cidades. Na cidade de Albi, por isso a heresia é conhecida também como heresia albigense, na cidade de Toulouse e na cidade de Carcassonne. São as três cidades em que essa heresia vai se destacar. Depois que definimos aí a palavra cátaro, significando aí puro ou também perfeito, e também a origem do movimento no século XI na Alemanha, e também a sua maior incidência na região do Midi, no sul da França, chegou o momento então de abordar a teologia do movimento. O que foi esse movimento e o que tornou ele herético? O movimento ele é gnóstico, ele é a fusão, na verdade, de vários movimentos gnósticos
anteriores a ele, como o maniqueísmo e como também os bogomilos. Em outras palavras, para esse movimento cátaro gnóstico, a matéria é má e o espírito é bom. Existe inclusive aí em relação à parte do movimento que acredita em dois deuses criadores. O próprio Deus, que é criador da parte espiritual boa, e o Satanás, que é o criador da parte material que é má. Logicamente que tem outros movimentos cátaros que vai dizer que o Satanás, na verdade, é um anjo decaído de Deus, responsável pela criação aí da matéria. E aqui é importante observar, então, que esse movimento, dentro do gnosticismo, ele vai trazer vários elementos contrários à religião cristã católica romana. Por exemplo, eles são anticlericais, eles são anti o casamento, eles são celibatários, pelo menos parte do grupo, eu vou explicar daqui a pouco, em relação à administração e à divisão do grupo. Eles são, então, celibatários, eles defendem o celibato, eles defendem a proibição de se comer carne, eles se propõem também a não ter filhos, porque filho seria a própria encarnação da alma na matéria. Eles defendem, algum deles até mesmo, ou vê com bons olhos até o suicídio, porque seria uma forma de livrar dessa matéria. Em relação aos sacramentos, o grupo dos perfeitos, eles passam por um batismo espiritual chamado consolamento. Eles também têm a ordenação. Eles vão ter aí, além da ordenação, eles vão ter a quebra do pão e também a penitência. Falamos quebra do pão porque não existe a ideia de eucaristia com a transubstanciação, que é a transformação do pão e do vinho em corpo e sangue de Jesus. Para eles é apenas algo simbólico e ele chama isso de quebra do pão. O movimento chamado cátaro, ele é dividido em dois grandes grupos. O primeiro grupo é chamado de perfeitos ou puros. Esse grupo dos perfeitos ou puros, eles têm aí os bispos, são na verdade três bispos, um bispo principal auxiliado por dois outros bispos. Eles vão ter os diáconos, que são responsáveis pela manutenção da administração do movimento, e vão ter aí os chamados perfeitos, que são grupos que vivem em comunidade e acolhem aí os estagiários, chamado aí de neófitos. Já a segunda parte do movimento é chamado simplesmente de crentes, que são aqueles que mantêm materialmente os perfeitos. Para os perfeitos, eles não podem casar, eles não podem comer carne, não podem ter relação sexual, não podem procriar, valorizam o celibato, como eu falei. Já os crentes, eles são liberados disso tudo. Mas então eles não se salvariam? No final da vida, antes de morrer, eles poderiam aí pedir para receber o consolamento, esse batismo espiritual, onde receberiam então aí a sua salvação. Então essa é a heresia cátara. Um outro ponto importante na teologia cátara é a crença na reencarnação. Para eles, a alma ela pode transmigrar de ser humano para ser humano e de ser humano para animal. Então pode haver um recuo também para os animais, porque para eles os animais possuem alma. Um outro ponto interessante é que na cristologia cátara, Jesus Cristo não se encarnou, porque a encarnação seria a aceitação de um Deus bom que se encarna numa matéria má. Portanto, o sofrimento de Jesus e a morte na cruz foi apenas aí uma ilusão, um simbolismo, porque Jesus não poderia sofrer, porque ele não tem essa materialidade. Então esse é o movimento cátaro. É importante observar que a igreja combateu esse movimento de duas formas. A primeira forma foi aquilo que foi chamado de cruzada espiritual, onde a igreja usou dos dominicanos, uma ordem que estava surgindo na época, e também dos cistercienses, outra ordem de monges, também surgindo nesse momento, para tentar converter, através da sua simplicidade, esse movimento. Porque um ponto importante dessa heresia cátara era a valorização da pobreza. E aí estava a maior crítica à Igreja Católica. O movimento é uma crítica social à riqueza da Igreja Católica nesse momento. Então, tanto dominicanos quanto aí os cistercienses tentaram converter esse movimento ao catolicismo. Não conseguiram. E aí o segundo momento, a partir de 1209, vai ser empreendida então uma outra cruzada, não mais espiritual, mas uma cruzada de fato violenta, uma guerra em que durante 20 anos
a igreja convocou os cavaleiros e os nobres do norte da França para poder aí combater aí os hereges do sul. Não esqueçamos que a nobreza da França do Sul apoiava a heresia cátara porque tinha interesse nas terras da igreja, e essa guerra com a igreja poderia então ter como aí bônus para esses nobres o confisco dessas terras da igreja. Então nós vamos ter aí durante 20 anos cavaleiros do norte, aliados à igreja romana, contra cavaleiros do sul, aliados à heresia cátara, e por fim, em 1229, os cátaros estavam completamente destruídos, assim como todo o sul da França. Espero que tenha gostado. Hoje estamos com um cenário novo, aí tudo indumentária nova. Nós estamos investindo bastante na página para que você possa ter um melhor conteúdo, uma melhor visualização daquilo que nós estamos trabalhando. Um abraço, até o próximo programa aqui no seu canal História e Cristianismo.